E aí, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver nos vendo, nos ouvindo aí na esteira, no carro, mais um episódio do Varejo Cast. Varejo Cast convida direto aqui do 32ª edição do Matercom. E hoje o papo é sobre empresa familiar. Você vai se assustar pelo número de empresas que a gente tem de família e da família aqui no Brasil. E a gente vai ter um papo muito bacana com dois convidados que entendem muito do assunto e vou pedir começar para que eles se apresentem para a gente começar esse papo massa. Luiz e Rogério, muito obrigado aí pela presença aqui no nosso Varejo Cast. Opa, obrigado. Eu que agradeço, Luiz, em nome da Fred, em nome da Suvenil. Eu sou gerente sênior, Norte e Nordeste na companhia. E vai ser, eu acho que muito gostoso aqui. Eu acho que é um tema que ele não é dada a importância. Concordo. Né? E a gente vai discutir, vai trazer alguns dados aqui para vocês, para nós, na verdade, entendermos aqui como que a gente pode se apoiar, né? Falando da indústria com o parceiro com a indústria, para poder mudar esse jogo. Perfeito. Amigo, bom dia a todos. Muito bom participar com vocês aqui, esse papo de família, de sucessão, aqui no podcast do Matercom. É um momento importante, porque há aproximadamente 10 anos, no Matercom trouxe esse tema, sucessão familiar. E eu tive a oportunidade de participar naquela oportunidade. E hoje a gente está renomando aqui compartilhando a experiência e renovando aqui com vocês aqui esse momento. Estamos aqui prontos para poder compartilhar e contribuir no que for possível. Bom, Luiz, vamos começar contigo. Fala um pouquinho, a Buriti começou em 93, é isso? 93, exatamente. Então, já temos aí 93, eu sou de humanas, me ajudei, dá quantos anos? Você tem que fazer conta aqui, 7 vidas, faz a conta, isso é bom de novo. 32 anos, bacana, são 32 anos. De história. Estamos em que geração? Como é que é tratado essa questão da sucessão familiar? Olha, o processo de sucessão familiar, eu vejo o seguinte, eu vejo que tem que ser uma coisa muito natural. Não dá para você fazer imposição no processo de sucessão. Eu às vezes eu converso com alguns colegas, com amigos, você tem empresas grandes que às vezes não tem esse processo da sucessão. Mas é uma coisa natural, porque às vezes os filhos não foram criados aqui na vida. Eu tive a oportunidade e a felicidade de tanto Rinaldo como Marcel se interessarem, né? E eles desde crianças estavam ali correndo dentro da empresa, participando, perguntando, vivendo aquele momento ali. E isso cria realmente assim essa vontade de querer um dia estar ali também atendendo no caixa, na venda. E assim vai realmente surgindo e fluindo essa vontade. Então a Buriti está hoje partindo para uma segunda geração. O Mauro e o Marcel estão chegando como segunda geração. Bacana. Me diz uma coisa, Rogério, e aí, falando nisso, vamos falar um pouquinho do cenário hoje, né? Vamos falar para as pessoas que não sabem, como é que é esse cenário no Brasil de empresa familiar? Quando a gente avalia, né, falando do Brasil, 90% hoje das empresas no Brasil, elas são compostas de empresas familiares. 90%, olha o número. Isso representa aproximadamente 50% do PIB, né? Dessas empresas, 30% estão na segunda geração. Elas conseguem passar para a segunda geração, exemplo aqui do Luiz. Apenas 10% conseguem chegar na terceira. Então, imagina que uma concentração tão grande, né? E quando a gente olha o porquê, né? O porquê que não consegue, o que acontece? Muito tem a ver com a falta de, primeiro, enxergar essa realidade, precisa ser falado, precisa ser tratado, precisa ser conversado, né? Porque isso acaba sendo, e pelo próprio gestor, pelo próprio fundador, um tema que é polêmico, é um tabu, ele acaba evitando. Então, quanto mais a gente começar a conversar, a falar, por exemplo, o Luiz falou, né, de trazer os meninos para dentro do negócio, a família, quanto mais cedo isso começa a acontecer, mais fácil, vou falar assim, mais uma garantia de que isso vai dar certo no futuro, né? O Luiz fosse um conto, que os meninos estavam lá na empresa, brincando, enfim. Um ponto que eu acho que é muito importante, imagina a relação que essa criança tem, o herdeiro, quando ele olha pro pai, e o pai sai para trabalhar, o pai tá ali, é feliz, é o cara que... E existe uma realidade muito grande também daquele herdeiro que olha o pai e fala, putz, eu tô indo trabalhar, não é uma situação legal, não quero isso pra minha vida. Imagina que isso daí já é um primeiro start, é um gatilho, e fala assim, ó, isso daí pra mim não serve, entendeu? Então, como você falou, a forma que você leva, como você conduz, também vai dizer e garantir uma sucessão bem feita. Perfeito. Você sabe que eu achei muito bacana isso, porque isso vai muito ao encontro, Luiz, do que você falou aí, quando eu vejo liderança. Eu digo muito que liderança é uma escolha que você faz diariamente. Como a sucessão, dizer assim, eu quero continuar a empresa do meu pai, é a história.
Mas tem um desafio que eu acho muito interessante, que eu queria que a gente conversasse um pouco, que é uma mente que levou a empresa até ali, certo? Uma empresa bem sucedida, de 93 para cá, chegando uma nova geração. Como é que você trabalha ali essa questão de uma nova visão, muitas vezes querendo fazer coisa que às vezes você não concorda? Como é que é trabalhado esse relacionamento de novas ideias e a tradição que precisa ser mantida? Mas esse processo é um processo que precisa ser muito conversado, porque às vezes o tabu do gestor que fundou a empresa, às vezes até não promove isso, é justamente porque você naturalmente tem que ter uma perda de espaço. Sim. É o que você falou aí. Tem aí o conflito de ideias. O novo vem querendo trazer inovações. Mas não é inovação que foi trabalhado ontem, na palestra de ontem. É inovação há 20 anos atrás, quando a empresa não está preparada ainda, mas aquela vontade de crescer, a vontade de trazer o estudo da faculdade, de trazer o MBA para dentro da empresa. Aí começa a ter choque de realidade com a gestão, com gerentes antigos, com pessoas. Então é um processo que tem processo dolorido e isso não é fácil não. Mas é o melhor caminho. Eu entendo que é o melhor caminho. Não existe outro caminho para você poder ter a família, ter os seus descendentes ali dentro do negócio. Não tem outro caminho que a não ser. Eu lembro que Marcel, que hoje é diretor administrativo, ele dizia: pô, eu quero trabalhar com meu pai, um dia eu quero trabalhar. Ele com 10 anos, ele já tinha essa vontade. E eu falava ao contrário, eu digo, ó, ser empresário não é coisa boa nesse sentido. Porque é difícil de você tirar férias, você não tem feriado, você enfrenta uma série de demandas que há 30 anos a gente já vem trabalhando sobre isso e falando sobre isso. Mas é como eu disse, não tem como você fugir disso. Você não tem dois caminhos, você só tem esse caminho, não tem dois caminhos. Ou os filhos vão estar, ou depois você não vai ter ninguém para poder suceder. Muito bom. É uma parada dessa aí. É isso aí, é aquele desafio, mas que o resultado compensa, né, Luiz? Isso é importante. Sim, com certeza. E depois tem também, né, essa satisfação de você ver sua geração, ver seus filhos tocando ali no negócio. Às vezes já começa a ter um processo de transição que ele vai 50-50. Daqui a pouco você vai saindo do processo e vai chegando a geração nova. E você tem que dar espaço. E aí eu queria saber uma coisa, antes de passar para o Rogério aqui, que eu quero entender como é que a Souvenir dá esse apoio, que é fundamental, né, Rogério? Me fala uma coisa, como é que você, Luiz, né, está lidando com essa perda de espaço? Porque eu acho que é um grande desafio, eu acho que são dois grandes desafios, né? Entre vários, na verdade são vários, mas dois aqui que você trouxe que eu acho fantástico. O primeiro, essa questão do conflito de ideias em algum momento que acontece, e o segundo que você trouxe, que para mim é crucial, que é entender que você vai perder espaço e tá tudo bem. Aí você tem que trabalhar muito a questão da humildade. Se você não tiver esse processo, esse pensamento da humildade, porque naturalmente é o que eu falei, 50-50. Você vai saindo de cena e alguém vai chegando, substituindo o seu espaço ali. Não tem como ser diferente. Então você tem que ter esse desprendimento desse legado. É uma coisa que tem que fluir bem. Isso, naturalmente, as pessoas têm essa dificuldade. Eu vejo que muitas pessoas têm essa dificuldade, têm vontade, mas têm dificuldade. Enquanto eu não tenho ninguém para me substituir, meus filhos, um vai ser médico, outro vai ser advogado, não tem ninguém. Eu converso com pessoas que falam isso. Mas você percebe que também que eles têm assim, aquele segura ali, vamos dizer assim, segurar o osso, tá ali. É o apego, né, cara? É o apego, né? Quanto mais centralizado for a gestão, mais difícil é, né? Você abrir esse espaço. Você tem ali, ó, eu faço muito bem, será que mesmo sendo meu filho vai fazer tão bem quanto eu faço? Rogério, vamos falar de como a Souvenir dá suporte e apoio às empresas familiares. Sim. O exemplo do Luiz, né, a forma que foi conduzido, como ele preparou, né, ela considerando as estatísticas, né, pegando aí os 100% das empresas familiares, 72% desses clientes, dessas empresas não tem plano de sucessão. 72% dos 90% do Brasil, vamos falar das empresas familiares. Então, por que acontece isso? Tem a ver com felicidades, né? A questão primeiro do apego, né? Ele não quer desapegar, ele entende que vai ter, sim, ideias que vão ser diferentes e vai ter o conflito, né? Então, o primeiro ponto é abertura. Tem que ter abertura. Mas como que eu faço isso? Muitas vezes não tem. O apoio não
tem, na verdade, nem se toca que precisa pensar nisso, né? Porque vai no automático, a empresa vem dando certo, depois eu vejo, a gente leva isso para o futuro e no futuro começam a piorar, vamos falar assim, os problemas aumentam, né? A Subnil, olhando para o nosso negócio, olhando para os nossos parceiros, a gente tem várias caixinhas, vamos falar assim, dentro do nosso ecossistema. A gente tem um balcão na rua, a gente tem a missão do conhecimento, a gente, enfim, tem algumas soluções, né, conforme o diagnóstico, né, e conforme a realidade daqueles parceiros. A gente tem o Elo do Futuro na Subnil. Então, o Elo do Futuro é um programa que a gente tem há mais de 15 anos, ele foi pioneiro nesse programa, onde a gente, junto com os clientes, né, a gente tenta encontrar um caminho para poder apoiá-los, né? Porque quando se fala em transição, em sucessão, eu tenho N situações. E aí, dependendo, eu vou ter talvez até o futuro da empresa garantido, que é o que normalmente acontece aí. Eu falei no início da nossa conversa sobre esses dados, né? Então, o que é o Elo do Futuro? Imagina que a gente tem dentro do nosso programa... Ô, Rogério, desculpa, só lembrar, porque você trouxe dados interessantes, eu queria só relembrar esses dados. 90% das empresas brasileiras são família. Exato. Desses 90%, quantos não chegam à terceira geração? 30%, apenas 30% chegam na segunda geração e menos de 10% na terceira geração. Entendeu? E dessas empresas, menos de 72% têm algum tipo de plano de sucessão. Como fala, a gente precisa trazer esse tema, né? E o que a Subnil faz já há mais de 15 anos, como eu falei? A gente tem um plano estruturado de apoio, né? Existe, obviamente, uma empresa que junto com a gente trata, né? Uma consultoria, uma das mais renomadas do país, onde a gente leva esse sucessor, né? Em encontros mensais em um período, onde que nesses encontros a gente tem vários temas que são discutidos. Eu lembro que uma vez um cliente falou, Rogério, mas isso daí é lavagem cerebral, a Subnil está querendo fazer o sucessor querendo, não. Na verdade, pouco se fala sobre a tinta, sobre o produto. Na verdade, o foco é como que a gente apoia esse parceiro a ter essa perpetuidade do negócio. E esses módulos eles são muito focados em jurídico, logística, tudo que vai formar e apoiar ele, contábil e, obviamente, a gente tem dentro de um módulo que tem uma atenção maior, a questão da sucessão, onde a gente traz e trata realidades, né? Imagina exemplos de empresas que eram gigantes e que hoje não existem mais. E que você fala da questão do conflito, isso daí pra gente é latente. Existe, obviamente, uma dificuldade, uma resistência, né? Quando o sucessor vai apresentar, enfim, vai começar a trazer essas ideias, né, pro fundador, mas por outro lado, como que a gente apoia também esse fundador a se abrir para isso? Então, pra você ter ideia, a gente já tem pensado nos nossos programas falando do Elo, que a gente foca, obviamente, naquele herdeiro, né? Mas como que eu também posso ajudar aquele fundador a estar aberto a isso? Então, nos nossos programas, por exemplo, no final, a gente tem a formatura, vamos falar assim, daquele sucessor. A gente tem nessa formatura, eles apresentam pra gente um case. Imagina que aquele case, e a gente já tem 25 cases já efetivos de sucesso desses sucessores, que realmente apresentaram as ideias e já estão replicando o seu negócio, né? E que isso daí é uma realidade, e assim, é uma forma de a gente também apoiar e que isso não seja, quando ele voltar para a empresa dele, um entrave. Porque a gente precisa que tenha essa abertura, entendeu? Então a gente traz esse processo, cuida, apresenta, acompanha, pensando no negócio, que a gente precisa desenvolver esse sucessor também em termos de habilidades técnicas, diferenciais competitivos do mercado, mas que isso realmente ele seja fundamental para o fundador ele apoiar também quando ele voltar para a empresa. Então assim, é um programa que a gente já tem, como eu falei, a gente é pioneiro nisso. Porque a gente entende que essa perpetuidade ela precisa ser mantida. E aí quando a gente olha esses dados, imagina qualquer indústria que começa a perder essa quantidade de parceiros, isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Eu tenho, assim, relação de são clientes queridos em outros segmentos, né, que eu vejo como bem feito esse plano de sucessão acontece. Supermercados Nordestão lá no Rio Grande do Norte, que fizeram um processo, né, muito bem feito, e o Grupo Gentil, né, que é toda a parte de Boticário, um monte de franqueados de Boticário e tudo. Então, eu vejo que isso é muito interessante. Luiz, quando despertou para você, eu ontem na palestra falei que assim, a posição do negócio hoje depende de como o seu líder administra o presente, pensa no futuro e respeita e aprende com o passado. Em que momento no seu dia a dia, você mesmo falou, às vezes não tem férias e tal, você começou a pensar no futuro para a partir daí, o que é que você fez para garantir uma boa sucessão aí para os seus filhos? Olha, o Rogério fala bem sobre isso. Eu acho importante essa preocupação que a Subnil tem em já estar trabalhando esse tema. Agora eu vejo que isso é muito uma coisa interna, certo?
Eu vejo assim, a nossa empresa é uma empresa familiar, uma empresa pequena, mas eu vejo que é uma coisa interna que tem que nascer internamente essa vontade, principalmente dos filhos. Porque se você quiser forçar a barra, não vai dar certo. Então tem que ter, é como eu disse, você tem que ter desde o início, seus filhos têm que estar ali, correndo dentro da empresa, conhecendo, para eles dizer onde eu quero estar aqui nesse lugar. Né? E naturalmente aí o pai que está ali com essa decisão, vai transitando, esse processo vai acontecendo naturalmente, quando você tem desprendimento. Mas a gente pode dizer que partiu de você começar o processo ou partiu deles? Partiu dos dois, das duas partes. E eu nunca tive apego, eu sempre gostei, por exemplo, o gerente, eu sempre dei autonomia, eu achei que eu sozinho não fazia nada. Então eu precisava das pessoas para contribuir. E veio os filhos também, todos dois se interessaram, e aí eu também tive a oportunidade. Vai ter erro. Eles vão errar, vai errar, porque eu também errei lá atrás. Sim. Então você tem que apostar, e se você ficar segurando o freio de mão o tempo todo, eles não vão conseguir se desenvolver. Então você tem que dar oportunidade, vai para frente, ensina, começa a trabalhar desde baixo mesmo, apresenta todo o processo da empresa. Mas não é que explica um pouquinho disso, porque às vezes a pessoa acha que já chega como diretor. Ele começar de baixo mesmo. Por exemplo, tanto mal que hoje é diretor da parte comercial, a parte de cuida da parte da agência, também que nós temos uma agência, ele trabalhou no depósito, arrumando tinta, trabalhou no caixa, saiu em caminhão, da mesma forma Marcel. Então você tem que começar de baixo mesmo, você saber poder mandar, senão você não tem condição de mandar. Boa. Você saber qual é o tempo que o caminhão sai para fazer a entrega, por que demora, quais os conflitos que ele tem lá, qual o gargalo que ele tem na casa do cliente, quando chega na casa do cliente, o cliente não tem ninguém para receber a mercadoria. Então ele precisa conhecer aquilo que um dia ele vai fazer e tem que realmente conhecer na prática. E essa coisa que eu disse, tem que ser uma coisa natural, que vai acontecendo naturalmente por ambas as partes. A parte dos filhos que tem interesse e a parte do pai também que vai ter que sair de cena aos poucos e dizer assim, um dia eu tenho que deixar, eles têm que estar na frente desse negócio. É uma coisa mais ou menos assim. O Luiz, ele traz um exemplo, né, de case de sucesso, né, dentro do modelo dele, que realmente é valor, né, e eu concordo, realmente, como a gente falou, a gente tem que trazer, né, esse sucessor para ele estar dentro do negócio e aprendendo. Mas imagina empresas que não fizeram isso. Imagina empresas que não estão na segunda geração, estão indo para a terceira geração. Começa a vir as esposas, os maridos, os filhos. E aí por isso que quando a gente fala do programa Elo, a gente está falando de N situações, de N cenários que existe. Obviamente, os bem-sucedidos, existem aqueles que estão mais fáceis de ser resolvidos, mas existem alguns que são muito desafiadores, né? Sobre a questão da presença daquele filho, enfim, muitas vezes o filho vai estudar, ele encontra uma realidade diferente, e como que eu trago esse herdeiro de volta, né? Como que eu faço ele voltar, né? E a gente tem várias situações de exemplos, né? Que esse herdeiro não tinha nada a ver com o negócio, e que o pai tinha essa preocupação, e que quando chegou no Elo, que a ficha cai. Assim, putz, como que eu posso, o que eu preciso, né, para poder, entendendo a necessidade, a realidade, a oportunidade, inclusive, que eles têm, é poder dar complementar, né, essa situação da empresa. E aí aquela virada de chave, sabe? A gente tem exemplo de clientes nossos que a filha é advogada, médica, a gente tem cases com a filha formada em medicina, que ela foi pro Elo e quando ela voltou, ela falou, pai, eu quero entrar no negócio da família. Enfim, por quê? Porque despertou. Entendeu? Então, dependendo do cenário, a gente vai ter mais dificuldade, né? Mas, sem dúvida nenhuma, se a gente traz desde o início, nessa vivência, nessa referência positiva, né? A conscientização e que de forma natural, né, surja esse desejo, vai ter mais fácil, entendeu? Mas normalmente não é assim. Você trouxe um complemento para algo valioso que o Luiz trouxe, né? Quando o Luiz traz que é uma escolha, né? Então, essa escolha não parte dele, parte dos filhos, né? Sim. Porque eles querendo também fazer. Aí você traz um outro elemento agora que mesmo querendo, pode ser que ele não tenha perfil, né? Também não é só querer. Aí eu quero fazer uma pergunta para você, Luiz. Assim, quando a gente pensa em empresa familiar, você pensa que é muito mais amor, desafio ou continuidade? Eu acho que é mais amor. Mais amor. Você veja que eu tenho mais ou menos 20 anos que eu estou aqui vindo para a Matefu. E todos esses anos, sempre Mauro e Marcel veio. Quer dizer, hoje Mauro assume a Comarc como presidente. Nunca passou pelos meus planos, nem pela cabeça dele de ser presidente da Comarc. Lá em Itabuna, ele foi presidente da Associação Comercial, uma entidade que é mais velha do que a cidade. Eu disse isso porque ele já tinha essa veia do comércio, está ali na frente, está participando dos desafios. Então você começa a participar, vem para aqui, acompanhando o Geraldo há 5, 6 anos atrás,
já crescendo, já começando a opinião, já começando a discutir com a turma aqui, aí daqui a pouco já está como vice-presidente, aí vai, daqui a pouco as coisas vão surgindo naturalmente, você vai aprendendo os caminhos, você vai dizendo também, eu tenho que contribuir de alguma forma, esse negócio tem que realmente virar essa chave do mundo, eu não posso deixar que as coisas aconteçam de uma forma que, se ninguém tomar frente. A mesma coisa na empresa. Se você não tomar frente, vai chegar um momento que vai interromper. Boa. Então é um ciclo que... Então tem amor e continuidade aí, né? E desafio também, né? Pra gente concluir, última pergunta, rapidinho. Que mensagem final vocês deixarem aí para quem está nos vendo e ouvindo, que está passando por esse desafio de sucessão familiar? Posso começar? Pode, por favor. Primeiro, eu acho que o tema tem que ser tratado. Comunicação. Você iniciou sua fala falando sobre comunicação. Tem que sentar para conversar. Você é daqueles que acredita que conversa difícil tem que ser trazida, né? E muitas vezes, se a gente não consegue conduzir, e aí outro caminho que precisa também ser tratado é apoio. Quem pode me apoiar? É uma consultoria externa? É uma empresa? É um fornecedor? Então, assim, tem que ser discutido, tem que ser tratado de uma forma profissional. E muitas vezes aí entra na questão do ego, do problema familiar, né? Aí é emoção. Aí, e dependendo, não pode ser emoção, tem que ser razão. Você fez uma pergunta, a questão de, quando não tem um perfil, isso tem que ser tratado, porque é a continuidade do negócio, né? O quanto antes. Isso é um tema que tem que ser tratado desde o começo, entendeu? Existem os tabus, né? Pô, eu não vou falar de sucessão, eu não vou me aposentar, não vou sair do negócio. Não, a sucessão não é isso. A sucessão se você como empresário, a gente sabe como é que o empresário brasileiro sofre, né? Ele não tem férias. Se ele tem ali um plano de sucessão, vai chegar o herdeiro dele, ele vai poder tirar uma semaninha. Sim. As coisas vão começar a melhorar para 15 dias. Vai chegar um dia que eu vou tirar um mês de férias, a empresa vai continuar andando, vai funcionar tudo bem. Mas eu brincando. Mas a sucessão não é uma parada, é uma transição. E essa transição ela tem que acontecer de forma natural, né? E que isso acumule, né? Obviamente, no fundador, né? Trazendo ali o filho, enfim, o herdeiro para poder assumir o negócio, né? Mas eu acho que seriam essas as dicas, entendeu? Comunicação, transparência, tem que ser realmente tratado. Precisar de apoio, tem que procurar ajuda profissional e ser mais rápido. Tem que começar a falar disso muito cedo. Muito bom. Luiz? Olha, eu vejo que é um negócio, esse fechamento, né, para as pessoas que estão ouvindo, é você trocar o pneu do carro com o carro andando, né? O carro, você vai chegando alguém e você vai saindo, o outro vai assumindo. Agora, hoje é muito mais fácil do que há 30 anos atrás. Eu confesso a você que quando eu participei, quando isso aconteceu, eu não tinha nenhum pensamento assim, eu vou fazer um processo de sucessão. Não, as coisas aconteceram naturalmente. Perfeito. Agora hoje está muito mais fácil. Por quê? Porque você tem a consultoria, você tem a Souvenir, você tem outras empresas que se preocupam com isso. Então hoje fica muito mais fácil de você poder compreender isso, os exemplos que vão surgindo de empresas que tiveram sucessão e deu certo. Então eu acho que hoje é muito mais fácil, você encarar que seu filho é o seu sucessor natural, então precisa fazer parte desse processo e que não tem outro caminho a ser... Bom, quem é que vai tomar conta desse negócio quando eu não estiver mais aqui? E se você faltar amanhã, como é que vai ficar isso? É que são perguntas que tem que ter respostas. E que você tem que se perguntar sempre, né? Sempre. Você não pode fazer de conta que isso não existe. Boa. Então é isso, amigo. O que eu pude ajudar. Muito bom. Que papo aqui. Um papo sobre amor, desafios e continuidade. Eu espero que você tenha gostado. Você está num processo desse, procura aí seus parceiros aí dentro do seu ecossistema, quem pode te ajudar, mas não deixa de tratar isso com a seriedade que tem que ter. Então, Luiz, muito bacana te conhecer. Adoro o Itabuna, eu estou sempre por ali, Itabuna e Ilhéus. Rogério, já pintei muita casa com tinta Souvenir, então é muito bom aqui estar com vocês. E obrigado aqui pela aula, aprendi demais aqui sobre sucessão familiar. Eu que agradeço a oportunidade, né? Como eu falei, é um tema que precisa ser falado, né? Souvenir realmente se preocupa com isso. A gente tá aberto, são mais de 166 herdeiros, né? Que foram treinados e muitos deles já estão aí, né, tomando conta das suas empresas. Então a gente está à disposição. Sempre que precisar, contem com a gente. É isso, pessoal. Valeu aí. Sucesso, doutor.